Meus queridos, agora nós vamos iniciar esse momento assim, que é pedagógico, é como se fosse uma escala pedagógica, uma escada pedagógica, para compreendermos um pouco melhor os nossos sentidos integrados com a vida como um todo e a espiritualidade. Eu tenho essa compreensão que os sentidos eles são cúmplices para a construção de uma vida feliz. Os sentidos são cúmplices para a elaboração de uma nova gramática de sabedoria, uma nova gramática sapiencial que a gente pode realizar. E aí é ajudar a confeccionar o nosso cotidiano com lealdade, com verdade, com justiça, com uma construção de valores perenes que nós podemos vivenciar agora no tempo presente. Então, num primeiro momento, nós vamos falar sobre o tato. Olha, é no contato físico que nós conhecemos toda a realidade. E desde a antiguidade, se pensa ele como o primeiro dos sentidos. Desde o tempo da Grécia, dos mesopotâmios, se pensa no tato como o primeiro dos sentidos. E agora podemos fazer uma memória bastante oportuna. Quando a gente ainda era um embrião no ventre materno, foi com o tato que nós já fizemos uma experiência com o frio, o calor, o conhecido, o desconhecido, a relação com o útero materno. E é desde a sola do pé até a nossa cabeça. O tato, ele nos identifica desde a sola do pé até o último fio de cabelo. Nós vamos sempre fazer essa memória, né? Ele lê o tempo, ele lê a memória, ele lê tempo e memória. Um abraço, um beijo que a gente dá, são viagens que nós podemos realizar e que nós fazemos com a nossa memória. Lembrando, né, aquele acontecido que me fez... Hoje nós estamos um pouco privados disso, né? Privados dos abraços, dos apertos de mão, mas veja como tudo é tão importante, como é integrado. Só na ausência que a gente valorizou tudo isso. Só na ausência que nós fomos valorizar ainda mais o que é um abraço, o que é um aperto de mão, o que é poder estar junto daqueles que a gente ama e que alguns agora, nesse momento, a gente se priva de estar junto por conta de alguma comorbidade ou por causa da idade, por causa de algum problema físico que a pessoa venha a ter e que pode ser um risco a gente cultivar isso. Então, se a gente pensar, se não fosse o tato, nós não teríamos o encontro, a possibilidade de realizar o encontro de maneira verdadeira, né? É na epiderme, né? É na pele que a gente realiza os verdadeiros encontros. Então, as nossas mãos, elas traduzem a uma história, a história das mãos, da forma como nós fomos tocados, da forma como a gente faz essa memória, né? Há uma experiência também do mistério, há uma experiência de Deus que começa pelo tato. Até tem algumas expressões de todas as religiões, né? Isso me tocou. Esse gesto me tocou, essa palavra me tocou. O grande pintor, né, o grande artista Miró, ele teve um professor que o estimulou a pintar os objetos vendado. Através do tato, ele pintava os objetos. E agora poderíamos realizar mais um questionamento. Após cada sentido, nós vamos realizar uma pequena pergunta, né? Uma pergunta que seja oportuna. O que eu aprendo de mim através do tato? O que eu tenho aprendido através do tato? Consigo aprender sobre Deus, sobre a divindade, através do tato? A palavra
que nós ouvimos, ela tem me tocado? O que nós estamos falando agora, ela está a nos tocar ou não? É uma pergunta oportuna. E agora, após você responder essa pergunta, após você interiorizar isso, acredito que seria interessante até dar uma pausa no vídeo. Nós vamos continuar com o paladar. Então, o paladar é muito valorizado. É um dos sentidos que nós mais valorizamos. O nosso dia a dia, ele não nos ajuda a vislumbrar os sentidos da proximidade, como é o caso do paladar. Ele é valorizado, mas ao mesmo tempo é esquecido. Então, eu acredito que estes sentidos que são sentidos da proximidade, eles ficam às vezes um pouquinho de lado, né? Então há milhares de coisas que nos são indiferentes, porém não há coisa alguma que nos seja indiferente ao paladar. Já disse Jean-Jacques Rousseau, um grande filósofo, né, do iluminismo. Ele fala isso sobre, há milhares de coisas que nos são indiferentes. Muitas coisas exteriores nos são indiferentes. Porém, não há coisa alguma que nos seja indiferente ao paladar. O paladar não pode ser visto como indiferente para todos nós. Ele é refinado, pois ele dá muito sentido, né? O paladar eleva o homem a uma condição espiritual. Isso disse um filósofo ateu, Feuerbach. Ele dizia o seguinte: o paladar ele eleva, faz com que o ser humano ganhe um salto a uma condição espiritual. Os grandes primatólogos, né, que estudam as civilizações mais antigas, eles dizem que o grande salto da humanidade foi com a descoberta do fogo, porque foi o paladar que abriu essa estrada para uma expansão maior do cérebro humano e que tornou possível coisas como a pintura nas cavernas, como a composição das grandes sinfonias ou também a invenção da internet. É uma frase de um primatólogo. Se não fosse o paladar, nós não seríamos quem nós somos. Se não tivéssemos essa experiência com o mundo, das texturas, dos sabores, de poder experimentar, né? Por isso que a gente vê hoje um grande retorno a essa tendência da comida caseira, né? Eu tenho até um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, ele dizia o seguinte: vamos sair de casa para comer comida caseira. Parece até uma contradição, né? Mas é para fazer essa memória, né? É algo que vai contra a comida industrializada, o plástico, a tudo isso, né? O enlatado. É um sabor e o saber. Aliás, eu me recordo também aqui de Rubem Alves, que certa vez ele disse que no início de um ano letivo, ele é um grande pedagogo, né? Já é falecido, pedagogo e teólogo. Ele diz o seguinte, que no início de um ano letivo, professores, equipe pedagógica, direção e alunos, funcionários, colaboradores de uma escola, deveriam passar todos por uma experiência numa grande cozinha, para descobrir que o sabor, ele está aliado ao saber. O sabor está aliado ao saber. Então eu concluo, né, com a seguinte interrogação: nós temos que escutar a nós mesmos. Nós temos que escutar a nós mesmos para poder sentir no paladar, para poder fazer essa experiência com o sabor da vida, o sabor que a vida tem. Um sentido seguinte é o olfato. Quando nós sentimos o odor, quando nós sentimos um cheiro, quer dizer que aquela realidade, ela já queima em nós, ela já está presente em nós. O odor, alguns estudiosos dizem que é um sentido fusional, ou seja, ele é um alerta para nós. Quando a gente sente cheiro, por exemplo, de fumaça, a gente sabe que tem fogo e que tem um risco. Quando a gente
faz memória, né? Por isso eu gosto de pensar uma frase que o Papa Francisco disse já no início do seu ministério, que é a seguinte: os pastores têm que ter cheiro de ovelha, ou seja, estar integrado com a vida. Assim é para nós também. Nós temos que estar integrados pela vida, porque essa experiência ela nos torna cada vez mais humanos, cada vez mais próximos desse mistério que é a nossa vida. Nós esperamos do odor coisas que não esperamos dos outros sentidos. Isso é bastante oportuno também. Esperamos que o odor nos console de anos de distância. E de repente vamos à rua e há um cheiro qualquer, um aroma, um perfume que nos lembra a casa da nossa infância. Um velho armário, um brinquedo, uma pessoa que nós amamos. Que viagem que nós fazemos com relação a isso, a esse cheiro que nos faz percorrer uma viagem interior, uma viagem da memória, memória olfativa. Ela nos faz percorrer esses recônditos, esses caminhos. Isso é uma frase bastante bonita do filósofo Walter Benjamin, um grande fenomenólogo, que fala dessa memória intuitiva do olfato, que nós podemos ter em nosso cotidiano, exercer